Lucas 14, 25 até o 33. Certa vez, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, ou não pode ser meu discípulo, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Versículo 31. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus terminou dizendo: Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Amém? Podemos assentar. Eu estava meditando nesta palavra no dia de ontem e pensando que é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que são discípulos ou que são seguidores de Jesus. Eu diria até que essa expressão, né, discípulo ou seguidor, ela está muito relacionada ao nosso posicionamento, né, acerca do Evangelho. Mas ao ler esta palavra, e eu quero lançar esta pergunta também para vocês aqui hoje, você se considera um discípulo de Jesus? Você se considera um seguidor de Jesus? O que significa ser um discípulo de Jesus? Se a gente for primeiro para a questão da semântica, né, que é da origem da palavra discípulo, nós vamos ver que esta palavra ela foi introduzida na Bíblia através da versão Septuaginta no grego, que significa matetés, ou seja, aluno, aprendiz, aquele que segue alguém. Então, quando alguém fala assim, eu sou discípulo de Jesus, na verdade, essa pessoa está dizendo que ela ouviu a mensagem de Jesus, ela aceitou a mensagem de Jesus e decidiu-se voluntariamente submeter-se à mensagem, ao estilo de vida de Jesus. Isto é ser discípulo. Tanto que na Bíblia você vai encontrar, ainda no Novo Testamento, a expressão discípulo dos fariseus, discípulo de João, discípulo de Moisés e por aí adiante. Mas vamos ver um pouco quem são os discípulos de Jesus com base nesse texto. Primeira lição: os discípulos de Jesus, eles são mais do que apoiadores da causa de Jesus. Ou seja, a gente precisa aprender a distinguir, né, ou diferenciar os conceitos de quem é discípulo de Jesus e de quem é um apoiador de Jesus. Durante o seu ministério terreno, por exemplo, Jesus ele teve muitos apoiadores, pessoas que não queriam se comprometer com a sua mensagem, mas que achavam interessante o que Jesus estava fazendo. Tanto que, um exemplo, em Lucas 8, 2 e 3, nós vamos encontrar aqui uma relação de mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos.
Elas eram ofertantes do ministério terreno de Jesus, mas elas não podiam se declarar discípulos por causa da condição política do esposo, por causa da própria condição social em que elas viviam, mas elas tinham um certo carisma, um certo apreço pelo que Jesus estava fazendo. Voltando para o texto que nós lemos, nós vamos ver também aqui uma multidão, né? Lucas começa dizendo que uma multidão estava acompanhando Jesus. Não uma multidão de discípulos, mas uma multidão de apoiadores, de pessoas que, aonde Jesus ia, eles faziam questão de estar presentes. Mas a pergunta é, o que atraía tantas pessoas? O que levava estas pessoas a acompanhar Jesus em sua trajetória, em seu ministério, sendo que elas não queriam se comprometer? E eu digo que elas não queriam se comprometer, porque na história de Jesus, nós vamos ver que quando ele é levado para ser julgado, ele é condenado, ele é crucificado, e mesmo depois da ressurreição, um grupo muito pequeno de pessoas estão dispostas a seguir os seus ensinamentos e dar continuidade à sua obra. Ou seja, toda esta multidão que acompanha Jesus, a multidão que, quando Jesus entra nas ruas de Jerusalém, ali eles começam a gritar hosana ao rei, né? E eles fazem todo aquele estardalhaço, todo aquele barulho, toda aquela movimentação. Mas, na verdade, quando a gente analisa dos evangelhos, nós vamos entender que a razão pela qual eles seguiam Jesus não tinha a ver com o ser discípulo, mas tinha muito mais a ver com os seus próprios interesses. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, se você quiser acompanhar. Jesus ele desceu do monte com os seus discípulos, ou seja, aqueles que seguiam a Jesus e que procuravam obedecer o que ele ensinava, estavam com Jesus no monte. E quando eles descem, o texto diz que uma grande multidão estava ali ao pé do monte esperando por Jesus. E quando Jesus se aproxima da multidão, um homem leproso vem correndo ao encontro de Jesus. E esse homem diz para Jesus assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo, o Senhor pode me curar. E Jesus diz para o homem: sim, eu quero, então seja limpo. E aí Jesus dá uma instrução para este homem. Jesus fala assim para ele: escute, ou seja, presta atenção no que eu vou te dizer. Não conte isso para ninguém. Eu fiquei me questionando, né? Por que Jesus diz para o homem que ele não deveria testemunhar a sua cura para as outras pessoas? Até porque o certo não seria sair dali e dizer para todo mundo que ele foi curado por Jesus. Mas Jesus diz para ele assim: não conte isto para ninguém. Olha a diferença entre apoiadores e discípulos. Aquele homem, embora Jesus tenha dito escute, ou seja, presta atenção, ele não prestou atenção no que Jesus estava falando. Tanto que ele saiu dali, e a Bíblia diz, em Marcos capítulo 1, 45, que é o mesmo texto, que o homem começou a falar muito, e espalhou a notícia. Porque os apoiadores, eles na verdade, eles querem chamar a atenção. E eles querem, de alguma forma, contar para os outros o que está acontecendo. Então esse homem, ele está tão feliz pelo fato de ter sido curado, que ele não presta atenção nas palavras de Jesus. Mas por que Jesus não queria que ele falasse? Gente, é muito simples. Primeiro, Jesus não queria prejudicar o seu ministério. Porque às vezes,
Tem certas coisas que não é bom ficar contando. Porque quando aquele homem começa a falar abertamente e espalhar a notícia de que ele foi curado por Jesus, olha o que o texto diz: Jesus já não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade. Ou seja, ao invés dele ajudar, ele acaba atrapalhando. Ele acha que está fazendo uma boa coisa, mas na verdade ele deu notoriedade à pessoa de Jesus de tal maneira que os inimigos se multiplicaram contra Jesus. E agora eles querem perseguir, Jesus já não pode mais. Tanto que o texto diz que Jesus ficava fora das cidades, em lugares desertos, e o povo tinha que ir até os lugares desertos para ter um encontro com Jesus. Tudo porque o homem falou demais. Às vezes a gente tem que falar menos e glorificar mais. Esse homem falou mais do que devia. Jesus não queria, irmãos, ser conhecido como um milagreiro. Embora Jesus tenha realizado muitos milagres durante o seu ministério terreno, a missão de Jesus não era ficar curando enfermos. A missão de Jesus não era ficar realizando sinais, tanto que uma vez chegaram para ele e falou assim: mostra-nos um sinal. E ele falou: nenhum sinal será dado. Porque aquelas pessoas que estavam vindo até Jesus, na verdade, elas estavam vindo por outra razão. Olha o que diz João capítulo 2, 23 e 24. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Aí alguém vai dizer: glória a Deus. As pessoas viram Jesus e creram nele, mas por que as pessoas creram em Jesus? João continua e diz: porque viram os milagres que ele fazia. E Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro, como aquele que resolvia tudo para as pessoas. Tanto que a Bíblia diz que Jesus não confiava neles, porque conhecia muito bem o coração deles. Então, quando Jesus ele revela para a multidão o verdadeiro motivo da sua vinda, da sua presença, quando Jesus decide falar abertamente para a multidão que a razão dele estar ali naquele momento não era pelo fato de querer ou de curar as pessoas, mas que Jesus estava ali para abrir o caminho da reconciliação entre Deus e o homem. João diz assim que muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanhavam mais. E por que essas pessoas deixaram de acompanhar? Pedro responde. Porque Pedro vai ter com Jesus e fala assim: Senhor, eles estão indo embora. E aí Jesus fala: você quer ir também? Olha a resposta de Pedro: Senhor, quem é que nós vamos seguir? Se Pedro fosse só um apoiador da causa, ele ia dizer assim: Senhor, quem vai curar a minha sogra quando ela estiver com febre? Senhor, quem vai fazer aparecer peixinhos no rio quando eu for pescar? Senhor, quem vai curar as pessoas? Mas olha só o que Pedro diz: Senhor, quem nós vamos seguir? O Senhor tem palavras que dão vida eterna. Este era o verdadeiro propósito do ministério terreno de Jesus: transmitir aos homens a mensagem da vida e abrir o caminho, a porta da reconciliação com Deus. E é por isso que Lucas, nesse texto, ele está deixando bem claro que havia uma distinção entre aqueles que estavam acompanhando, seguindo Jesus. Alguns eram discípulos, mas outros eram apenas apoiadores. Aquelas pessoas, elas até tinham bons motivos para estar ali. Aquelas pessoas até queriam ajudar, elas doavam seus bens, elas participavam, mas elas não queriam se comprometer. E aí eu pergunto para os irmãos: será que nós não estamos vivendo esta mesma realidade em nossos dias? De pessoas que
são simpatizantes, são apoiadores, ajudam, investem, contribuem, querem estar presente, mas quando parte para o nível do discipulado, que é ser comprometido, eles dizem assim, não, aí para mim não dá. Eu até gosto, mas desse jeito não dá. Foi o que a multidão fez quando Jesus apresentou o verdadeiro propósito da sua missão. Em Lucas 6, 17 e 19 diz assim, que Jesus, ele desceu do monte com os discípulos e parou ali com muitos dos seus discípulos num lugar plano. E aí uma grande multidão estava ali, Jesus, os discípulos e a multidão. E olha só, era gente da Judeia, de Jerusalém, de Tiro, de Sidom, que ficava na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Ou seja, o verdadeiro motivo daquela multidão estar ali é que eles esperavam receber alguma coisa de Jesus. E diz assim que os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados, e todos queriam tocar em Jesus, porque sabia que nele ele tinha poder para curar as pessoas. Não que Jesus não quisesse abençoar, curar aquelas pessoas, libertar aquelas pessoas dos espíritos opressores. Mas o verdadeiro propósito de Jesus é que aquelas pessoas pudessem entender o significado de ser discípulos. Eu lanço uma pergunta para nós que estamos aqui, para vocês que estão acompanhando a reunião em casa. Nós somos discípulos, temos sido discípulos, ou somos apenas apoiadores, seguindo a Jesus, mas que não querem se comprometer com o seu evangelho? Jesus também queria saber a resposta dessa multidão no texto que nós lemos. Por isso que quando Jesus desce e ele se apresenta para a multidão, Jesus, por 3 vezes, no texto que nós lemos, Jesus vai dizer assim, não pode ser o meu discípulo. Por 3 vezes, Jesus ele vai apresentar algumas razões pelas quais aquela multidão que se simpatizava com a sua causa não podiam ser seus discípulos. Será que a gente consegue imaginar isso, irmãos? As palavras de Jesus, as pessoas estavam ali felizes. Ah, hoje eu vou tocar em Jesus. Ah, hoje eu vou ser curado. O outro dizendo, olha, ele me curou. Estava todo mundo falando bem. Estava todo mundo ali naquele clima de receber alguma coisa de Jesus. E muitas vezes a gente vem para o culto exatamente com esse pensamento. Não de ouvir o que Ele quer de nós, mas de querer ouvir o que Ele tem para nós. É diferente. Não é assim que a gente faz às vezes. Eu vou para o culto hoje. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Mas o que é culto? Culto não é prestar serviço para Deus? Então o nosso pensamento deveria ser, eu vou para o culto para prestar o meu serviço, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão para Deus. Eu vou ao culto para exercer a minha comunhão com os meus irmãos e com bondade, por bondade e graça de Deus, Ele pode falar comigo. Mas se Deus não falar contigo através da palavra, através do louvor no culto, você não pode sair do culto triste. Sabe, dizendo assim, ai, o culto hoje foi mal. Por que foi mal? Porque Deus não falou comigo. Não, você não veio para receber, você veio para dar. O receber é uma consequência. Então vejam bem, Jesus diz aqui para aquelas pessoas, vocês não podem ser meus discípulos. Por que Jesus foi tão duro com aquela multidão? Você imagina, né? Eu fico imaginando nós, pastores, líderes do século 21, você chegar na tua igreja e ter uma multidão de pessoas esperando para querer tocar em você, para dar um abraço em você, para falar com você, e aí, a gente fala, poxa, que bom, está todo mundo querendo falar comigo, mas com Jesus foi diferente, todo mundo querendo falar com Jesus, Jesus para e fala, para, não pode ser meu discípulo. E aí ele começa a falar, mas irmãos, a palavra de Jesus é muito dura, e é sobre esta palavra que eu quero falar com vocês hoje.
Porque aquela palavra que Jesus disse para aquela multidão, ela também se aplica a nós. 3 áreas sensíveis na vida daquelas pessoas que estavam ali, que precisava ser trabalhada, que precisava ser mudada para que eles pudessem se tornar discípulos de Jesus. Primeira área, os relacionamentos pessoais daquelas pessoas. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês não podem ser meus discípulos se vocês não mudarem a forma de enxergar, de viver o relacionamento pessoal de vocês. Posso continuar? Você quer ouvir o que Jesus falou? Está preparado? Você não vai sair da reunião igual a turma lá de João 6, não, né? Vai ficar até o final? Então olha o que Jesus falou. Se vocês quiserem me acompanhar, para a multidão, se vocês quiserem me acompanhar, se vocês quiserem ser meus discípulos, e não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até você mesmo, não pode. Você consegue imaginar essa palavra? A gente vive uma era, né, do Deus é amor, e Ele entende tudo, né? E Ele entende realmente, tanto que Ele está dizendo aqui, o Deus que é amor, Ele exige que o teu amor por Ele ocupe o primeiro lugar na tua vida, acima até de você mesmo. Como é que você classificaria estas palavras de Jesus se você ouvisse hoje o Senhor dizendo para você: você não pode ser meu discípulo se você não amar-me mais do que ama os seus parentes, do que você ama a você mesmo? Muitas vezes a gente passa essa impressão de que nós amamos ao Senhor. Às vezes a gente até declara a nossa fidelidade, a nossa preferência por Cristo. Mas às vezes, quando chega no momento de nós realmente afirmar com convicção e se posicionar, nós não temos essa coragem. E por que nós não temos essa coragem? Porque nós não queremos ferir aqueles que estão do nosso lado. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Eu vou deixá-la para o finalzinho e eu vou falar para você que vale a pena amar Jesus mais do que você mesmo. Vale a pena amar Jesus mais do que qualquer outra pessoa na sua vida. Jesus estava ensinando para aquela multidão que ele deveria ser prioridade. Que o seu amor, ou o amor deles por Jesus, deveria estar acima até mesmo deles e de seus próprios familiares. Nós devemos aprender a amar a Cristo mais do que os familiares. Talvez você conheça alguém que se desviou dos caminhos do Senhor por causa de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, e decidiu abandonar os caminhos do Senhor. O que você acha disso? Calma, eu tenho a resposta. A mensagem de Cristo, o amor de Deus, tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Eu já vi muitas pessoas na igreja, até mesmo casais, aproveitar esse lance de amar mais a Deus do que o cônjuge para se separar e falar: não, é porque eu amo mais a Deus. Nada a ver. Eu já vi muitos filhos aproveitar o lance para fugir de casa e dizer assim: não, é porque eu amo mais a Deus. Será que é isso que Jesus está dizendo? Quando Jesus fala estas palavras, muitos da multidão foram embora, porque as palavras de Jesus eram duras. E aí eu pergunto: vamos ser apoiadores ou vamos ser discípulos? Segunda lição, aquele povo precisava também corrigir uma outra falha que eles tinham em relação aos seus objetivos e desejos pessoais. Então, primeiro, o problema daquela multidão estava relacionado aos relacionamentos pessoais. Segundo problema estava relacionado aos objetivos e desejos pessoais. Jesus diz assim: não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Eu fico imaginando a cena, se no primeiro não pode.
Uma grande parte da multidão já foi embora. Agora, quando Jesus fala que não pode ser seu seguidor se a pessoa não estiver pronto para morrer como ele haveria de morrer e acompanhar ele até a cruz, eu fico imaginando a cena. Para aquela multidão, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Até porque naquela época era muito comum as pessoas serem condenadas à morte de cruz. E aqueles que eram condenados, eles tinham que carregar a sua cruz. Eles tinham que levar a cruz até o lugar do sacrifício, para depois ser inserido nela, crucificado nela. Então, quando Jesus fala assim, olha, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, eles entenderam o que Jesus estava falando. Eu vou ter que carregar a minha cruz, e eu vou ter que subir nesta cruz e ser crucificado nela. Jesus estava dizendo para aquela multidão que eles precisavam estar prontos para morrer pela causa. É claro que em nossos dias, ninguém precisa subir a cruz para demonstrar o seu amor por Jesus. Mas ainda hoje, tem muitas pessoas que estão rejeitando a Cristo por medo da cruz. A cruz representa o que a nossa reconciliação com Deus e distanciamento, morte para o mundo. Então aquelas pessoas precisavam estar dispostas a crucificar os seus desejos, os seus interesses, a sua vaidade, aí qualquer outra natureza carnal que não agradasse a Deus para se tornar discípulo de Jesus. É o mesmo que ele está exigindo de nós ainda hoje, porque quem aceita o sacrifício de Jesus e decide crucificar esta velha natureza, mortificar a velha carne, para poder seguir a Jesus, ele renova a sua mente. E ele consegue compreender o que Deus deseja da sua vida, tanto que lá em Romanos 12:1, Paulo fala assim, irmãos, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês precisam se oferecer como um sacrifício para Deus. E aí ele fala assim, que quando você se oferece como um sacrifício, ou seja, você se dispõe a crucificar o teu eu, para poder viver a vontade de Deus, ele fala assim, irmãos, não vivam como vivem as pessoas do mundo. Deixem que Deus transforme, ou seja, deixa que Deus produza em você a vida que há nele. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Só pode conhecer a vontade de Deus quem está disposto a crucificar a sua velha natureza para seguir a Cristo. E Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, vocês precisam estar dispostos a abrir mão dos seus interesses mais egoístas que houver no coração de vocês. Vocês precisam abrir mão de qualquer vaidade pessoal para me seguir. Vocês precisam crucificar a carne. A pessoa que rejeita o sacrifício da carne, ela terá sempre seus objetos e desejos pessoais ocupando o primeiro lugar na sua vida. Por isso que Jesus diz assim, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, quando você decide realizar alguma coisa, vamos citar alguns exemplos. Quando você decide realizar alguma coisa na sua vida, eu te faço uma pergunta, quem você está agradando? A si mesmo ou a Deus? O crucificar significa obedecer a Deus, mesmo que às vezes a nossa carne sofra. Quando nós aceitamos o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos crucificando a nossa própria carne. Terceira coisa que aquelas pessoas precisavam mudar para ser discípulos de Jesus, versículo 33. Nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Eu penso que a esta altura da mensagem de Jesus,
A maior parte da multidão já tinha ido embora. Alguns porque não poderiam deixar os parentes, outros porque não estavam dispostos a abrir mão dos seus interesses. Mas para completar, Jesus fala assim: vocês precisam deixar tudo, abrir mão de tudo. Ou seja, aquelas coisas que estavam consumindo o tempo daquelas pessoas, precisavam deixar para trás para seguir a Jesus. Pensando nesse texto, nesta palavra, sobre deixar tudo o que tem, eu fiquei me imaginando quantas pessoas que às vezes elas têm coisas e elas são tomadas, são possuídas por essas coisas. Ou seja, o coração delas está tão ligado nas coisas que elas têm, que ao invés delas possuírem as coisas, são as coisas que as possuem. É isso que Jesus está dizendo. Você não pode deixar que as coisas te possuem. Você precisa de um bem, ele é importante, mas ele não pode ser mais importante do que a tua própria vida, do que a tua salvação. E muitos às vezes se tornam escravos dessas coisas. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 até 22, Jesus, ele dá um exemplo, melhor, Mateus dá um exemplo de como é ser um discípulo de Jesus e estar disposto a deixar tudo. Olha o que diz: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, aí ele viu dois irmãos pescadores. Vamos imaginar a cena. Jesus viu Simão, que também era conhecido por Pedro, e André, o seu irmão. Eles estavam no lago pescando com redes. Estavam lá trabalhando. Aí Jesus passou e viu aqueles dois irmãos. Olha o que Jesus disse para eles: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente, ou vou tornar vocês pescadores de homens. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, se ele fosse apenas um apoiador da causa, ele dizia: Senhor, eu estou trabalhando. Você não percebe que a gente está ocupado? Mas não, olha o que Pedro fez. Eles largaram as redes e foram com Jesus. O discípulo, ele está sempre disposto a colocar a vontade de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus, a vocação de Deus acima de todas as coisas. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Agora já é Jesus, é Pedro, André, que estão caminhando. E aí eles se deparam com Tiago e João. E eles também estavam no barco junto com o pai consertando a rede. Aí olha o que diz: Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai, deixaram o barco e foram ter com Jesus. Eles não pensaram duas vezes, porque tudo aquilo não era mais importante do que Jesus. Eu não estou dizendo que é para você deixar o teu emprego sob o pretexto de dizer que vai seguir a vontade de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que Ele precisa ser o centro da tua vida, seja no teu trabalho, seja no teu negócio, seja em qualquer outra coisa. Ele precisa ser o centro da sua vida. Será que esses homens tinham famílias? Tinha, tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Será que esses homens tinham alguns desejos, objetivos pessoais? Será que esses homens tinham posse? Certamente sim. Mas eles, naquele momento em que recebem o convite de Jesus, eles colocam Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não pode ser meu discípulo se Jesus não estiver no primeiro lugar na sua vida. Não podemos ser seu discípulo. A igreja contemporânea, ela só existe, irmãos, porque aqueles homens colocaram Jesus em primeiro lugar na sua vida. Nós só estamos aqui porque um dia Pedro e André ouviram o chamado de Jesus, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nós só estamos aqui porque alguém um dia teve a coragem de deixar tudo, renunciar a tudo para seguir a Jesus. Eu quero te perguntar nesta noite: você estaria disposto a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Jesus não condenou os apoiadores. Jesus não disse nenhuma palavra de maldição contra os apoiadores. Mas Jesus disse para aquele povo: vocês precisam se tornar discípulos. E para ser discípulo
eu preciso ser o centro. O que acontece quando alguém coloca Deus em primeiro lugar em sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem prioriza Deus em sua vida, dificilmente perderá a sua família por causa da fé. Se alguém diz assim, eu amo tanto Jesus, que eu vou deixar a minha família, você já está fazendo tudo errado. Porque dificilmente alguém perderá a sua família por causa da fé. Pode acontecer em alguma situação, de alguém ter um parente, um familiar, sei lá, dominado pela incompreensão. Claro que pode. Pode acontecer de alguém ter um parente dominado pela cegueira espiritual. Pode ser que você tenha um parente que odeia o Evangelho e por conta disso te despreza. Mas se você manter a sua fé firme em Deus e o seu testemunho cristão, sabe o que vai acontecer? A tendência é que o teu familiar, em algum momento, vai perceber a graça de Deus sobre a tua vida e vai também se converter. Então, quando Jesus fala assim, sobre deixar pai, mãe, parentes, amigos, tal, tudo, e colocar Ele em primeiro lugar, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, a gente se torna mais tolerante, é assim ou não é? Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você se torna mais amoroso, porque Jesus não é amor. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, você é mais paciente. Você age com sabedoria. Quem coloca Jesus em primeiro lugar tem muito mais probabilidade de ganhar a sua família do que perder a sua família. Por isso que quando Jesus fala assim, se você permitir que eu seja o primeiro lugar na sua vida, acima de você mesmo, dos seus interesses, acima dos seus familiares, você vai descobrir o que é graça, você vai descobrir o que é amor, você vai descobrir o que é misericórdia, você vai descobrir o que é perdão, você vai descobrir o que é paciência, você vai descobrir o que é humilhação, você vai descobrir o que é ser discípulo. E por causa desta graça em você, o teu familiar pode também aceitar a Jesus. Eu quero terminar esta palavra lendo um texto lá em Atos 16, 29 até 34. Paulo e Silas estavam na prisão, vocês conhecem toda essa história, quando teve aquele terremoto e as correntes se quebraram, e aí o carcereiro, pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela, e pensando que os presos tinham fugido, e só estava ali Paulo e Silas, ele veio tremendo aos pés de Paulo e Silas e perguntou para eles assim, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta de Paulo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Se você crer em Jesus, se Ele ocupar o primeiro lugar da sua vida, você será salvo. Paulo continuou e disse assim, você e as pessoas da sua casa. Você tem parentes descrentes na tua casa? Você tem um familiar descrente? Olha o que a palavra está dizendo, creia no Senhor Jesus. Você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Então, Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro. Todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar de Paulo e Silas, lavando os ferimentos da surra que eles haviam levado, e logo depois ele, todos da sua casa foram batizados. O que Jesus estava ensinando para aquela multidão é que para ser discípulo, ele precisa ser o primeiro. A nossa obediência, a nossa devoção deve ser primeiro a Cristo. Porque se nós fizermos isso, se nós crermos, se nós obedecermos, nós seremos salvos e a nossa casa também será salva. Camille vai louvar o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu quero te convidar para colocar-se em pé neste momento. Quem somos nós? Apoiadores. Nós gostamos de Jesus, gostamos da sua palavra, gostamos das bênçãos que o Evangelho produz. Isso é muito bom.
Mas Ele quer Glória a muito mais de Deus. nós. Ele quer que nós sejamos discípulos. Aleluia. Adore ao Senhor conosco.